Hoje nós vamos acabar com a série sobre santidade. E o nosso tema, o tema que nós vamos terminar falando sobre santidade é arrependimento. Porque arrependimento é algo tão necessário para uma vida santa que nós não poderíamos passar essa série sem falar sobre esse tema. E quando eu penso em arrependimento, eu penso na minha vida cristã. Quantas vezes na minha vida cristã eu não fui uma pedra de gelo? Você já se viu assim? De chegar até as Escrituras e elas parecerem que não estão vivas. O que eu quero dizer com isso é que, ao que parece, a Escritura é só mais um livro. É como se você lesse, sei lá, Harry Potter. Não faz tanta diferença. E por vezes Deus me chamou ao arrependimento. Interessante é que, se nós formos até Apocalipse, nas 7 igrejas, nós encontraremos em algumas delas a frase: portanto, arrependa-se. A vida vai fazer com que você esfrie. E esfrie na sua busca por santidade. E aí, as brechas certamente ficarão escancaradas. O que cabe a mim e a você? Arrependimento. Vamos entender isso à luz desse texto hoje. Isaías 55 nos diz o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá vida de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda nessa noite a compreendermos o que tu queres de nós, o que tu queres para as nossas vidas. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no que muitos teólogos vão chamar de segundo Isaías. Por que segundo Isaías? Ao que parece, até Isaías capítulo 40, nós temos um profeta que, Isaías até o capítulo 39, conclama a nação ao arrependimento. Então ele abre a caixa de ferramentas e fala de todos os pecados de Jerusalém. Fala da sua idolatria, fala do seu desvio da vontade do Senhor, fala de tudo aquilo que na aliança não estava estabelecido. A aliança, ela exigia a fidelidade do povo e o povo quebrou a aliança. A partir do capítulo 40, nós temos o livro das consolações, chamado por muitos, porque é o que parece mesmo ser outro Isaías escrevendo, um Isaías que está compadecido pelo povo e o chama ao arrependimento e lhe apresenta ricas promessas. Contudo, é o mesmo Isaías, é o mesmo Isaías que está escrevendo. Então você vai encontrar textos maravilhosos como Isaías 53 ou textos misericordiosos como Isaías 40. Todavia, nos cabe observar o que o profeta estava dizendo àquela nação. E aqui, nesse Isaías 55, ele faz um convite. Um convite à graça. Um convite ao arrependimento. Um convite que tem propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Para que Deus nos chamou? Para que Deus chamou você, minha irmã, você, meu irmãozinho? Para que Deus resgatou você? O que uma vida de arrependimento demonstra? O que uma vida de arrependimento declara? Uma vida de arrependimento é aquela que aceita o convite da graça de Deus. Reparem comigo do verso 1 ao verso 5 que nós vamos ler de novo. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Qual é o primeiro convite de Isaías? Ou que convite é esse que Isaías faz? Ele chama pessoas à graça de Deus. Ele chama pessoas para que elas parem de viver aquela vida tola, fria, insensível. Na realidade, o povo não notou, mas ele estava abastecendo a sua vida com coisas que não os satisfaziam. O convite não pede que você pague alguma coisa. Isaías não diz à nação:
Você tem que fazer isso, isso ou aquilo. Isaías não diz à nação quantos sacrifícios ela tem que fazer para ela estar apta ao convite. O que Isaías diz é: venha, coma e beba. É como se Isaías colocasse um banquete, um baita de um banquete, com todas as delícias que se poderia ter, e dissesse: venham, comam e bebam, não precisa pagar nada. O que precisa é você compreender que as coisas às quais você tem investido a vida de vocês não são suficientes. A gente começou esse papo há alguns meses atrás, lá em Jeremias capítulo 1. E a gente volta ao mesmo problema, a mesma discussão. Isaías levanta esse questionamento para Israel e diz: vocês estão gastando o dinheiro de vocês com aquilo que não é pão, aquilo que não satisfaz vocês. Vocês estão investindo a vida de vocês da forma errada. Como eu e você estamos fazendo ou investindo a nossa vida? Qual é o propósito cristão da sua vida? Qual é o propósito que está firmado em seu coração? É interessante que lá no fim Deus vai dizer que faz de Israel uma nação que aparece para os povos, e os povos olharão para Israel e correrão para o Deus de Israel. Você se lembra de Êxodo? Como isso já acontecia? Como as nações tinham medo do Deus de Israel. Você se lembra como Raabe ficou atemorizada quando aqueles espias chegaram, porque o Deus de Israel estava chegando à sua cidade? Mas o tempo passou. E o propósito foi coberto. Você já se perguntou como vai a sua vida? Que tipo de fé nós temos hoje? E aí nós temos a mania de olharmos para o passado e pensarmos: poxa, quando eu conhecia Cristo, parecia aquele amor de filme, sabe? Que um não sabe viver sem o outro. Ou então começo de namoro, que é mensagem para lá e para cá. Mas hoje eu não invisto o tempo que eu investia. Hoje eu não falo com ele da forma que eu falava. Hoje eu só gasto tempo comigo mesmo. Sabe o que você está fazendo, meu querido? A mesma coisa que Israel. Você está gastando a sua vida com aquilo que não lhe satisfaz. Acredite, não basta o que você tanto sonha, não basta. Não vai encher seu coração, não vai dominar a sua alma, não vai preencher você. Perdoe-me a comparação agora, mas é como se você fosse ao mercado e comprasse pela primeira vez na sua vida Nutella.
e passasse no pão. E comesse aquela Nutella. Meu Deus, você come aquilo a primeira vez, parece um manjar dos deuses, né? Tem quem não gosta, tudo bem, meu irmão, tá? Não é pecado. É estranho, mas não é pecado. Aí você come aquilo. Ou, sei lá, a sua comida favorita. Mas aí outro dia você vai e tem Nutella lá. E você pensa, poxa, é o mesmo gosto, é a mesma coisa. E quando você come, não satisfaz você. Não é a mesma coisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma vez que nós experimentamos o amor de Deus, todos os outros amores são pequenos. E nós enchemos a nossa vida de pequenos amores. E esses pequenos amores e esses amores enganosos nos afastam de Deus. E nos afastando de Deus, nos afastam da santidade. E talvez esses pequenos amores sejam o que podemos chamar de brechas. Brechas em nossa santidade. É justamente o que nós provocamos com o nosso próprio coração, nos esquecendo de Deus e amando as coisas aqui da terra. Então a brecha em sua santidade pode ser o seu namoro. A brecha em sua santidade pode ser o Enem. É até pecado dizer isso hoje, mas a brecha da sua santidade pode ser a sua universidade. E aí, Antônio, o que é que eu faço? Acabo o namoro, acabo o Enem, não faço o Enem, largo a universidade, tampei. Não, meu irmão. Porque você tem que começar curando por dentro. A transformação, como vai dizer Jerry Bridges no seu livro Crescendo, o poder transformador do Evangelho, ele vai dizer que a salvação, a transformação não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Você corrige o seu namoro de dentro para fora. Você corrige o seu ídolo na universidade de dentro para fora. Você corrige a sua sede por estabilidade de dentro para fora. Como? Participe do banquete que Deus lhe oferece diariamente. Diariamente, Deus nos apresenta a sua mesa e diz: venham, comam e bebam, é de graça, comam, bebam e vivam. Diariamente Deus coloca a sua mesa e nos diz: venham, tenham prazer em mim, desfrutem de mim, se alimentem de mim. A pergunta é, meu irmão, qual convite nós estamos ouvindo e em qual mesa nós estamos comendo? Na mesa dos seus ídolos ou na mesa do Deus verdadeiro? O que tem que mudar? A nossa postura. Que é a coisa mais difícil. Por isso que o segundo convite, ou a segunda característica do arrependimento, é que ele, em primeiro lugar, é um desfrutar da graça. Em segundo lugar, ele é um abandono dos caminhos errados. Você já encontrou pessoas que dizem: ai, poxa vida, Antônio, eu estou mal do estômago porque eu comi muito sorvete. Eu estou tão arrependido, Antônio.
Mas Antônio, nunca mais na minha vida. Amanhã, se colocar um pote de sorvete para essa criatura, ela vai comer como se fosse o último dia da vida dela amanhã. Aí à noite ela está, Antônio, eu nunca mais, foi ontem e hoje, mas nunca mais, Antônio. Eu estou tão arrependido. Depois de amanhã de novo. Então aquelas pessoas, e aí é comum, né? Na idade de vocês, poxa vida, sou tão ruim, eu sou tão horrível, eu sou uma pessoa tão má. Eu cheguei para fulaninho e falei tudo o que eu queria. Eu estou tão arrependido. Como eu... Parece que ela virou um assassino, um serial killer naquele momento, né? Ela parece um camarada que fez várias tragédias, mas ela se sente, meu Deus, por que eu falei aquilo, Jesus? Por que? Olhe, Senhor, controle a minha língua. No outro dia, na primeira oportunidade, eu falo mesmo, porque eu sou assim, Deus me fez assim, eu falo na lata, porque eu sou uma pessoa sincera. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. E o que é arrependimento? Acompanhe comigo a partir do verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O que é arrependimento? É você notar que a sua vida é uma furada. Uma baita de uma cilada. E que toda vez que você governa a sua vida, como diz aquele locutor da ESPN, é o caos. Você já tentou controlar a sua vida? Você viu no que deu? Sabe qual é o pior problema? É que quando eu e você, e eu também faço isso, irmãos, fazemos isso, nós estamos dizendo a Deus, eu faço melhor do que o Senhor, deixa eu fazer as coisas. Porque, embora você não diga isso claramente, é o que suas atitudes estão dizendo. Deus, eu sei controlar as coisas melhor que o Senhor, deixa eu resolver as coisas. E o Senhor vai ver como eu vou fazer bem feito. E aí você vai, se esforça. Aonde o arrependimento começa? Não começa em você. Começa em Deus. Como assim, Antônio? Você primeiro vai ao Pai. Você primeiro busca a Deus. Você busca porque você sabe que Ele é a única solução para o seu coração podre, sujo, miserável. Você busca a pessoa de Deus porque você é um baita de um ímpio que ama a iniquidade, mas você também foi alcançado inexplicavelmente pela graça, e porque você foi alcançado pela graça, você não consegue viver mais a mesma vida, então você corre em direção a Deus. E quando o encontra, você vê quem é você e quem é Deus. Sabe quem está falando isso? Um profeta que se encontrou com Deus. Ele foi até o templo um dia. E era só mais uma ida ao templo. Como tipo é nossas idas à igreja, sabe? Era só mais uma ida ao templo. Tal, oraçãozinha, tal, sacrifício. Estou limpo, valeu Deus, tchau. Mas em Isaías 6 ele vai dizer, quando eu entrei no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor.
Eu vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Querubins estavam ao seu lado. E as orlas das suas vestes enchiam o templo. Mais uma vez citando Jerry Bridges, ele vai dizer que o tamanho da orla indicava o tamanho da majestade. Então, quanto maior fosse a orla do vestido, vocês sabem o que é orla, né, gente? A cauda, né? A orla do vestido, maior era a majestade da pessoa. A rainha Elizabeth, na sua coroação, 6 pessoas carregaram a sua orla. Agora imagine o que Isaías vê. Uma orla que está por todo o templo. Os querubins não diziam outra coisa senão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A repetição no hebraico é para afirmar a característica da pessoa. Então, o triplo santo é o santo em excesso, inalcançavelmente santo. Isaías olha para aquilo e diz: ai de mim, porque eu vou morrer. Irmãos, ele não está brincando. A santidade de Deus mata. Aleluia. A santidade dele mata. Então o profeta está dizendo: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quem está falando isso é esse profeta. Por isso ele diz: busquem o Senhor. Busquem o Senhor. Não procure soluções em você mesmo. Não procure você mesmo consertar as coisas. Não procure fazer as coisas do seu jeito, mas busquem o Senhor. Ele ainda está lá. É como se Isaías dissesse: você pode achá-lo, mas para achá-lo você tem que buscá-lo. Você tem que sair dessa sua posição, parar de pensar que é tão bom, que é tão suficiente, que é o cara, se rebaixar diante dele e dizer: eu preciso de ti. Porque esse tem que ser o nosso clamor diário, irmãos. Eu preciso de ti. Sabe o que a graça faz? Quando você reconhece que necessita de Deus, a graça tira você dos caminhos que você ama. E aqui vem um aspecto trabalhoso da santidade, porque ser santo dá trabalho, viu, crente? Não pense que você vai acordar amanhã sem desejo de mentir, sem desejo de fazer todas as coisas erradas que você fazia. Elas gritarão. Elas pedirão a sua alma. Elas gritarão: você é meu. Todavia Cristo calmamente dirá: ele é meu. Por anos e anos você foi dominado por você mesmo. Por anos e anos você fez as coisas do seu jeito. Por anos e anos você quis ser quem você queria ser. Agora Cristo diz: você é meu. Você é meu. E você não vai andar mais nos seus caminhos, porque os seus caminhos não são os meus caminhos. Cristão, para que você estuda?
Para que você faz Enem? É para a sua própria glória. Deus está dizendo: esse não é o meu caminho. Ele está dizendo: o seu caminho não é o meu caminho. O que eu estou dizendo a você: mude e encare os seus propósitos de vida não como seus, mas como do Senhor. Se Deus te deu a habilidade de ser um ótimo estudante, seja para a glória de Deus. Se Deus te deu uma oportunidade de cursar uma universidade, curse ela para a glória de Deus. Mas esqueça os seus caminhos, esqueça os seus direcionamentos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos que os meus e os seus caminhos. Quer compreender os caminhos de Deus? Na sua ótica humana, você não compreenderá. Contudo, entregue-se ao caminho dele. Arrependa-se. Arrependa-se. E se você não encontra algo em você para se arrepender, arrependa-se da sua prepotência, porque você precisa diariamente se arrepender, meu irmão. Diariamente se arrepender. Por fim, a graça, o arrependimento, ele é um convite à graça. Ele se demonstra através de uma mudança de caminho. E ele é eficaz. Existem dois tipos de teologia. A primeira delas, a arminiana, vai dizer que você, no seu livre-arbítrio, compreende que necessita ser salvo. Então, na presciência de Deus e tudo mais lá, Deus lhe elegeu para que você fosse salvo, e um dia você toma essa decisão porque você quis tomar. Eu acho isso muito distante. E encarem, eu não expliquei da forma mais objetiva, mas o que eu quero dizer é a tolice do livre-arbítrio. Se você fosse livre para se arrepender, você jamais se arrependeria. Mas por que nós nos arrependemos? Porque Deus é eficaz, irmãos. Deus não trabalha com insucesso. A partir do verso de número 10, diz o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-a brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. E aqui nós encontramos dois grandes públicos. Aqueles que a palavra de Deus é uma condenação. E aqueles que a palavra de Deus é eficaz para a salvação. O que Deus está dizendo através do profeta é: o que eu proponho para a vida do meu eleito acontecerá. Trazendo para a nossa perspectiva, o que faz você se arrepender dos seus pecados é o próprio Deus, na eficácia da palavra dele. De uma forma sobrenatural, Deus coloca em você o desejo
para estar perto dele. Desejo que por você mesmo não nasceria, mas nasce sim uma sede em seu coração e uma compreensão que sem ele você não vive. Então o que é que você faz? Você se arrepende. Entendam, o que eu estou querendo dizer é: não há mérito humano no arrependimento. O que há é uma completa efetividade divina. Resumindo, sabe por que você está aqui? Porque Deus quer que você esteja aqui. Por você estaria aí, meu amigão, no mundão. Por você, todas as vezes que você pensou em desistir, seriam concretizadas. E acredite, se você não pensou em desistir até hoje, aguarde. Você vai pensar um dia. E eu digo a você, seriam concretizadas. Seriam realizadas. Todavia, existe um amor que é maior que você. Todavia existe um Deus que é soberano. Todavia existe um Deus que é inimaginável, transcendente, inalcançável, todo-poderoso. Então o que é que ele faz? Ele trabalha contra o seu próprio coração. De tal forma que todas as vezes que você pensa em abandoná-lo, ele derrota você mesmo no seu coração. Sabe o que é a igreja? A igreja é a assembleia dos vitoriosos e derrotados. Que todo mundo aqui é um perdedor. A diferença é para quem perdemos. O mundo perde para os seus pecados. Nós perdemos para Deus. E quem perde a vida para Deus, ganha a vida eterna. Eu quero concluir hoje, não nos meus pensamentos, mas com uma outra história. E está na Bíblia. 2 homens subiram ao templo. 2 homens subiram ao templo. Jesus diz: um fariseu e outro publicano. O fariseu chegou perto do altar e disse: Senhor, eu te glorifico porque eu jejuo 3 vezes na semana. E tem mais, eu dou o meu dízimo. E eu te dou graças porque eu não sou como aquele publicano. Quantas vezes eu e você já não fomos esse homem? Chegamos na igreja e dissemos: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a Joaninha. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a Joãozinho. Eu te dou graças porque eu, Senhor, sou um crente. Talvez essas sejam as vezes mais repetidas que nós chegamos aqui. Nós nos achamos merecedores. Mas existem outras vezes. E são nessas que o Evangelho aparece. É quando você passa uma semana terrível e é derrotado pelo seu pecado. De tal forma que você pensa que o seu relacionamento com Deus acabou. E você vem até o templo. Você não vem com o peito aberto, você vem querendo se esconder. Porque se tivesse outro lugar para você ir, você iria. Mas não tem, é o templo, é a igreja. Então você chega aqui. Você não quer se sentar nas primeiras fileiras. Você não se acha merecedor. Então você fica lá atrás, de cabeça baixa. O louvor canta e
A tristeza do seu coração impede que você louve. Mas de repente, você enxerga o que ninguém está enxergando. Você enxerga a cruz. Você enxerga o Deus ensanguentado, ferido, humilhado. Ele está lá, de braços abertos. É impressionante. Mesmo eu fazendo tudo o que eu faço, Ele ainda está lá. E aí a sua oração não é contando vantagem, mas é como aquele publicano que bate no peito e diz: Senhor, Senhor, ser propício para comigo, pecador. Eu mereço toda a tua ira hoje, mas eu te peço, Senhor, desvia a tua ira de mim. E nessa hora o louvor toma sentido. A palavra parece que é nova. E você escuta novamente aquela voz dizer: meu filho. Meu filho, o meu Cristo desviou a minha ira de você. Você quer ser santo? Arrependa-se e volte. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Oh, você morri para o mundo. Esse mundo não me atrai mais. Se morri para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. Se morri para o pecado, estou vivo para ti, Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo.
crucificado, estou crucificado contigo. Nós passamos esses meses falando sobre santidade, porque cremos que a tua santidade é o nosso padrão, mas ela é inalcançável, Senhor. Todavia eu te peço que cada adolescente desse possa procurar dia a dia se parecer contigo e não com ele mesmo. Que os propósitos não sejam desviados, mas que antes cada um aqui tenha uma nova vida no teu Filho Jesus. Abençoa-nos, torna-nos santos para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe você. Que essa série não seja apenas uma série, que seja um propósito no seu coração de dia a dia ser santo para a glória de Deus. Deus abençoe.